Podcast Finanças de Ponta a Ponta, uma iniciativa de educação financeira e investimentos do MPF. Olá jovens, meu nome é Diogo Lamu, sou consultor de investimentos e servidor público federal, lotado na Procuradoria-Geral da República. Sejam bem-vindos ao podcast Finanças de Ponta a Ponta, uma iniciativa do Ministério Público Federal visando propagar a educação financeira entre os servidores e os cidadãos brasileiros. Esta é a nossa segunda temporada do podcast e terceiro encontro de uma série de 4 episódios com temas relacionados à economia e investimentos financeiros. O tema de hoje é: não sei nada sobre investimentos e não tenho tempo para aprender. O que fazer? Meu objetivo nesse episódio é que você perceba que saber o básico sobre investimento já te coloca em um patamar muito acima do que não saber nada. Não é uma pequena diferença que não vale a pena investir seu tempo. Você consegue ter um conhecimento básico e ter um resultado melhor que 90% dos brasileiros que ainda estão na poupança como seu principal investimento. Falando assim, parece que eu vou oferecer algum tipo de esquema pirâmide com lucros estratosféricos, não é mesmo? Uma coisa muito gratificante no trabalho de consultor de investimentos é perceber como a informação e o conhecimento básico de finanças pode mudar a vida das pessoas. Na nossa primeira temporada do podcast, vimos opções muito mais rentáveis e seguras que a poupança. Vamos falar um pouco desse primeiro passo na jornada de investimentos, que já é uma virada de chave nas nossas finanças. De forma prática, a primeira coisa a se fazer e seu dever de casa é, se você tem todo o seu dinheiro na poupança, fale com seu gerente do banco e pergunte se a sua conta corrente é remunerada. Caso seja positiva a resposta, pergunte de quanto é essa remuneração. Se for de pelo menos, no mínimo, 100% do CDI, você já pode retirar tranquilamente seu dinheiro da poupança e deixar na sua conta corrente. Caso a resposta do seu gerente seja negativa, seu banco não ofereça esse serviço de conta corrente remunerada, vamos para a segunda tentativa. Pergunte ao gerente do seu banco se existe algum CDB de liquidez diária que renda pelo menos 100% do CDI. Hoje não é seu dia de sorte e o gerente também disse para você que não tem nenhum CDB assim lá para você colocar seu dinheiro. O que você faz? Não desista. Vamos para a terceira tentativa. Ainda usando a lei do mínimo esforço, pergunta para esse danado do gerente se tem algum fundo de investimento de renda fixa referenciado DI, com taxa zero de administração ou, no máximo, taxa de administração de 0,5% ao ano com liquidez diária. Anotou aí? Ou seja, temos 3 possibilidades com praticamente zero esforço ou horas de estudo sobre investimentos que já te oferecem quase o dobro da poupança sem correr mais riscos. Agora, se seu banco não te oferece nenhuma dessas 3 oportunidades, talvez seja a hora de você trocar de banco. Isso é o mínimo que uma instituição pode te oferecer. Temos vários bancos digitais que te oferecem isso de graça, com uma conta no Nubank, PagBank, PicPay e Mercado Pago. Agora com o Pix, você pode transferir seu dinheiro deles ou para eles em qualquer lugar e a qualquer momento. Agora, se você escutou todas essas dicas que falei e ficou com preguiça, aí realmente não tem o que fazer. Você vai deixar seu dinheiro na poupança e ficar sentado vendo todo mundo ganhar mais que você porque se esforçou meia hora a mais. Aí você pensa, mas nem é tanta diferença assim. A poupança é mais fácil para mim. E eu te digo, tá? Então vamos para as simulações. Vamos supor que você tem 100 mil aplicado na poupança e deixa esse dinheiro parado lá por 10 anos. Daqui a 10 anos, com juros sobre juros e a rentabilidade da poupança, você teria por volta de 180 mil reais. Agora vamos fazer essa conta, deixando esses 100 mil em qualquer uma dessas 3 opções que falamos no início do podcast hoje. Em 10 anos, você teria 300 mil reais, ou seja, uma diferença de 120 mil reais. Não sei para vocês, mas para mim 120 mil reais é muito dinheiro para se perder para tão pouco esforço a se fazer. Parece difícil de acreditar,
mas com esse simples movimento, sem precisar abrir uma conta em outro banco, estudar sobre investimentos ou contratar um profissional, você praticamente já dobra sua rentabilidade sem correr maiores riscos. Peraí, como assim eu dobro minha rentabilidade? É simples. A rentabilidade da poupança é calculada em cima da taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Se você não estiver entendendo nada, aconselho dar uma pausa, parar esse podcast e voltar no nosso primeiro episódio das primeiras temporadas do podcast para entender o que estamos falando. Voltando, a rentabilidade da poupança é calculada em cima da nossa taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Se a Selic estiver acima de 8,5%, a poupança rende um percentual fixo de 0,5% ao mês, o que dá mais ou menos 6% ao ano. Quando a Selic está abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% da Selic. Em ambos os cenários, a poupança perde com folga para a Selic. Só que no atual cenário brasileiro, a Selic já passou de 8,5% faz tempo, chegando na data de hoje em 12,5% ao ano. Ou seja, seu dinheiro na poupança está rendendo metade do que se tivesse investido no título mais seguro da nossa economia, que é o Tesouro Selic. Agora que você já sabe de 3 alternativas para render melhor o seu dinheiro, o próximo passo é entender o seu perfil de investimentos. Você tem tempo livre para estudar sobre finanças? Você tem interesse em estudar sobre isso? Ou você vai fazer um curso ali, outro aqui e nunca vai aplicar o conhecimento? Você vai ficar procrastinando anos e anos dizendo que tem que tirar um tempinho para estudar sobre isso? Eu conheço muita gente assim. Essas são perguntas importantes porque você está sendo sincero com você mesmo nessa jornada de cuidar do seu dinheiro. Não tem problema se você não tem tempo para estudar sobre o assunto ou até mesmo não tem interesse em estudar. Mas você tem que ter consciência disso, porque dessa forma fica claro para você que o seu perfil é de delegar essa gestão financeira para alguém. Um profissional capacitado, certificado e que dedique integralmente seu tempo para isso. E aí você pergunta, então qual profissional é o melhor para se buscar? E eu te respondo, os que possuem o menor conflito de interesse possível na prestação do seu serviço. O gerente do banco não é o mais indicado, porque ele ganha em cima de metas e de produtos que geralmente não faz sentido para você e seu perfil de investimentos. Temos também a figura do assessor de investimentos, que já melhora muito essa condição de conflito de interesses, quando comparado ao gerente do banco. Mas por estar vinculado ainda a uma corretora, geralmente o assessor ainda é remunerado por comissão. Ou seja, ele ganha em cima do produto de investimento que ele oferece. Então sempre converse com seu assessor e alinhe bem qual será a remuneração dele. O modelo menos conflitado atualmente é o consultor de investimentos. Ele não recebe nenhum tipo de comissão pelos investimentos recomendados, ele é remunerado diretamente pelo cliente e de forma que for acordado entre você e ele, geralmente uma taxa fixa ou um valor fixo. Então hoje você aprendeu 3 formas práticas de sair da poupança e os 3 modelos de ajuda com investimentos que o mercado oferece atualmente. Estamos chegando ao final desse podcast e sempre tenho recomendado um livro ou um vídeo sobre o tema que conversamos aqui, para aqueles que queiram se aprofundar sobre o assunto. Hoje irei indicar um excelente livro sobre como criar hábitos e organizar nosso pensamento para a construção de um patrimônio robusto com os investimentos. O livro é Os Segredos da Mente Milionária, de Harvey Eker. Lembrando que qualquer dúvida ou se quiser trocar uma ideia sobre investimentos, você pode enviar sua dúvida para diogolamour@gmail.com ou acessar o site lamourinvestimentos.com. Vamos juntos no caminho da nossa independência financeira. Até a próxima! Você ouviu o podcast Finanças de Ponta a Ponta, uma iniciativa de educação financeira e investimentos do MPF.